Vamos para a prova de português então, professor? Vamos para a prova de português, é isso aí. É isso também aí. É alegria total. Vamos para a prova de português. A Natália, via Twitter, @CarlosAndréOver, ela diz: professor, Edson adivinhou a prova de português, adivinhou a redação, merece aumento. Isso aí, Natália. Parabéns ao Edson. Vamos para a prova. Vamos para a prova. Ainda bem que está ao vivo, né, pessoal? O Grande Natal está sabendo. Isso é a opinião da Natália, lembrando. Os parabéns são válidos sempre. Vamos lá, Edson. Então, gente, a prova, ela foi uma prova muito bonita. Como sempre, a Comperv está de parabéns. Ela conseguiu, vamos dizer assim, harmonizar as exigências, as competências do Enem com o programa da prova da UFRN e realmente trabalhou as linguagens, trabalhou os gêneros textuais, a multiplicidade de gêneros textuais com que o cidadão tem acesso no cotidiano. De maneira que a prova aproximou textos de gêneros diferentes, a saber, charge, tabela para que o aluno pudesse ler, gráfico, na verdade, aproximou gêneros diferentes e aí trabalhou uma prova maravilhosa. Tem algumas questões que oferecem um certo grau de dificuldade, mas o aluno overdose está preparado para fazer essa prova e com certeza eu espero entre 18 e 20 acertos dessa galera sempre. Beleza, questão 2 então. Questão 1, eu só queria comentar a questão 1, ela aproxima o gráfico, né? Era ambos sobre desmatamento, um colocando as charges, que foi assim, a árvore pensando, fui uma vítima de uma serra elétrica perdida, né? E o outro gráfico mostrando desmatamento na Amazônia. A possibilidade de resposta C e D, mas na letra C o aluno ia ver que diz assim, desmatamento em várias regiões do país. No gráfico eu pedi, leia o título do gráfico. E aí tinha lá, era a Amazônia, portanto a resposta é a letra D. Muito bem. As questões 2, 3 e 4, Carlos, elas se referiam a dois textos, textos 2, 3 e 4. O primeiro texto falava a questão das diferenças da fala das pessoas. O segundo texto, né, no caso o texto 4, uma letra de música de Gabriel Pensador, falando da questão, né, de um shot, o chachado chiado, aqui cantado, obviamente, por um compositor e cantor do centro-sul do país. A questão 2 pedia para relacionar a relação entre o uso diferenciado da linguagem. Então a resposta, na verdade, era a letra A, em que mostra a discussão entre os vários fatores que provocam as diferenças entre as falas, entre as produções de fala. Resposta da questão 2, letra A. A questão 3 trabalhava a questão, por exemplo, da coesão textual observada no texto 3. Né? Nesse sentido, a questão trabalhava aí com a resposta da letra C, né? A expressão, ou seja, a linha 3, tem valor explicativo, introduzindo informações específicas acerca do que é afirmado nos períodos anteriores. A questão, ou seja, é uma questão de valor que introduz uma paráfrase, né? Uma reformulação do pensamento para explicar, na verdade, o que se disse anteriormente. Perfeito, resposta, letra C. A questão 4, né, trabalhou a questão considerando o tema de modo geral apresentado no texto 4. E aí, era uma questão de identificação de tema, fizemos muito isso em sala de aula ao longo dessa revisão, né, e foi muito bacana. A resposta era a letra B, em que se pedia, na verdade, o quê? Ao mesmo tempo que trata da aproximação entre diversos ritmos musicais, também apresenta a diversidade linguística regional. Era uma questão que trabalhava a ideia de variação de linguagem. Perfeito, prova muito legal, entenderam? O aluno muito tranquilo, bastava não afobar. As questões 5, 6 e 7, na verdade, aproximou, né, essa questão, colocava... Edson, só interrompendo aqui rapidamente, certo? Primeiro, atendendo ao pessoal do Twitter, o gabarito já está na tela. E chega uma notícia de última hora aqui, que eu recebi aqui via ponta, sou obrigado a interromper, sim, certo? A tropa de elite carioca retomou o comando no Rio de Janeiro, você sabe disso? Já soube disso? Estava lá com o Pedro. Mas aqui no Rio Grande do Norte, o comando do vestibular sempre foi do Overdose. E quem comandou hoje aqui foi esse cara chamado Edson Carlos. Português só deu ele. Vai, Capitão Nascimento, fala sobre a prova. Que é isso. Então, para aproximar aí a linguagem poética, né, da arte plástica, né, da pintura, beleza, esse é um quadro de Portinari, retirantes e tal. A questão 5 pedia, com relação ao ponto de vista expresso em cada um dos textos, é correto afirmar: o texto 5 constrói uma realidade idealizada e o conjunto das imagens do texto 6 pode ser compreendido como antítese em relação a essa realidade. Beleza. A questão 6, pedindo aí, considerando a progressão temática, né, apresentada no texto 5,
A relação entre as estrofes possibilita uma articulação entre as características do povo e as do lugar onde ele vive. Era só observar isso aí. Beleza ou não? Então, resposta da questão 5, letra B, resposta da questão 6, letra C. É isso. Né? Beleza, beleza. E aqui no Twitter só dá redação. Toda hora redação. Renata Barreto, João Pedro, dentre milhares de outros, mandam os parabéns para você. E eu vou te interrompendo de vez em quando, porque todos querem saber detalhes da redação. Pois não. Giovanni Batista, se não colocar carta aberta A no título da redação, sim, eles podem achar que fugiu do tema proposto? Legal. Se você pôs os elementos textuais e colocou o vocativo dirigido aos cidadãos natalenses, não é verdade? Compondo a universalidade do seu discurso, mostrando que você está escrevendo para a comunidade, para a sociedade de Natal, você não vai perder ponto por isso. Você compõe o destinatário aberto, o destinatário plural, o destinatário coletivo. Então isso não vai penalizar a sua redação. Tem mais uma aqui sobre algo parecido. Manda aí. Clarice Diniz. A falta do título ocasiona a anulação da redação? Veja, se eu não tivesse estudado na UFRN, se eu não tivesse me preparado, feito as minhas especialidades, eu estava aqui um pouco perturbado, na verdade, porque é uma sabatina, não é? Isso aí não é todo professor que submete digital, a isso, não é verdade? Né? Tudo bem, eu estou acostumado com as tecnologias, eu sou um professor high-tech, sou conformado com esse tipo de coisa. Pode mandar, manda aí. Sim, mas a pergunta da Clarice. Pois não, manda aí. A pergunta dela é se a falta do título ocasiona a anulação da redação. É o que eu disse, se você fez os elementos paratextuais, configurando a carta, e você compôs um remetente plural, cidadãos natalenses, enfim, caros cidadãos natalenses, enfim, cidadão e cidadã natalense, e dialogou com eles, compondo essa universalidade, você não vai ser penalizada, não vai anular a sua redação. Mais um último detalhe aqui, os alunos dizem no Twitter que o tema foi sobre violência da mulher, não é isso? Contra a mulher, exatamente. Contra a mulher, isso e Lei Maria da Penha, isso mesmo, alguma relação, também foi trabalhado na aula de inglês. Perfeitamente, foi eu vi o texto. O último texto da aula de inglês. Perfeitamente. Então a paranormalidade continua dominando a overdose. Vamos para a prova, grande Edson. É isso aí. Por quê? Porque todos os professores estão sintonizados, né, com as temáticas. Nós procuramos trabalhar no overdose a interdisciplinariedade, nós procuramos trabalhar na overdose os temas transversais, dialogando de modo que forma o aluno com capacidade de articulação de conhecimento em todas as áreas. É um aluno com formação geral de conhecimento, é um aluno com formação overdose de conhecimento. De maneira que a questão 7, por exemplo, que pedia com relação ao texto 5, uma evidência do texto 5, a resposta era a letra B, em que mostrava a importância do cordel como manifestação cultural, por ser uma fonte de preservação da memória e da identidade de um povo, uma questão dialogada aí com a proposta do Enem, o FRN super de parabéns, estou muito feliz, e é isso. A questão 8 era sobre o santo e a porca, né? Aquele diálogo sobre o santo e a porca, e aí pedia o texto é predominantemente uma sequência de texto dialogal, né? Tendo em vista que o teatro, o drama, é feito pelo diálogo, não tem um narrador, e a narrativa ela anda pela performance dialogal dos personagens. Isso trabalhamos em sala de aula, mostramos isso em sala de aula, mostrei em várias aulas, então é isso. Muito bem. A questão 9, veja bem, enquanto você está aí no Twitter, as questões 9 e 10 era sobre Machado de Assis, não é verdade? Então, soluços, largo, casa armada, tal, o velório, de modo geral. Certo? E a questão 9 pediu isso aqui. As escolhas lexicais, gente, falou em léxico, é vocabulário. A escolha dos vocabulários, né, do vocabulário, presente no texto, permite afirmar que o padre, o sacristão, reza as peções d'água benta, sinaliza uma prática religiosa de orientação cristã por parte da família. Ou seja, letra C, a resposta. A questão 10 afirmava no texto: a ausência de conjunção marcadamente no primeiro período não compromete o seu conteúdo semântico. A resposta era a letra B. É isso aí, galera overdose, vocês estão de parabéns, confiança.